A matemática está em tudo, ou seja, sempre ao nosso redor, em todas as coisas do nosso cotidiano. Opa, para tudo! Antes de mais nada, visite o nosso canal, inscreva-se nele para você ser avisado de todas as novidades em primeira mão. E é por isso que hoje nós vamos refletir sobre como os descritores de matemática do SAEP podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos das demais disciplinas. E se você já assistiu ao vídeo anterior nosso sobre os descritores de língua portuguesa e sua abordagem interdisciplinar, este vídeo vai ser bem mais fácil de você compreendê-lo. Caso você não o tenha visto, pare tudo agora, vá lá no nosso canal e assista esse material. E desde já, eu agradeço a sua compreensão, meu amigo professor, minha amiga professora, porque obviamente que esta reflexão não está aprofundada como seria o ideal, porque eu, como bom professor de português, tenho lá as minhas limitações numéricas, algébricas, trigonométricas. Porém, o mais importante é garantir que esta reflexão chegará a você e nós, assim, construamos o conhecimento de como a matemática ela é importante e necessária para a aprendizagem de todas as disciplinas. Iniciando, então, a nossa reflexão pela matriz de referência do SAEP na disciplina de matemática, nós começamos com o descritor 1, o nosso conhecido D1, que traz para nós a habilidade de reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. E no exemplo que temos, nós trazemos o livro de Biologia do primeiro ano, no qual uma tabela retirada traz para nós esta necessidade do aluno conhecer as características do sistema decimal, o que significa o 0,7 e o 7,0 dentro dessa tabela. Posteriormente, nós temos então o descritor 2, que traz para nós a habilidade de reconhecer números reais representados em diferentes contextos. E o exemplo que nós trazemos é retirado do livro de História, no qual nós percebemos a representação de números reais empregados em séculos, décadas, milênios, anos. Há um bom exemplo aí para nós associarmos as ciências exatas com as ciências humanas. E posteriormente, para nós não perdermos muito tempo, eis que nós temos o D3, que traz para nós a habilidade de reconhecer a decomposição ou composição de números naturais nas suas mais diversas ordens. E o exemplo agora é retirado do livro de História novamente. Um abraço aos meus amigos professores de História, onde eu tenho lá o número 1,6 bilhão. E aí a grande questão é, será que o meu estudante ele sabe fazer essa decomposição? Ele sabe que esse 1,6 bilhão significa 1 bilhão e 600 milhões? Já o D4 traz para nós a habilidade de calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Este exemplo, nós continuamos na disciplina de História. Eu quero chamar a atenção para uma reflexão que, com certeza, o professor constrói com seus alunos em sala de aula. Atenção para esse recorte do livro que trata da Guerra dos 100 Anos. Basta o professor pedir para os alunos fazerem aí a subtração simples e vamos descobrir que esta Guerra dos 100 Anos não durou exatamente 100 anos. Já o D5 nos traz a habilidade do aluno calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. O exemplo que trazemos é retirado do livro de Física. Aliás, você vai perceber, meu amigo professor, minha amiga professora, que a matemática e a física caminham lado a lado, assim como a química também. E no exemplo, nós temos lá a fórmula de Torricelli, que traz para nós ali, na sua essência, a necessidade de uma divisão. Aliás, impossível estudar química, física e praticamente todas as disciplinas sem dominar as 4 operações básicas. Ilustrando o que eu acabei de falar, nós temos aí um exemplo do livro de Química, onde eu tenho lá a fórmula do cálculo da densidade, onde eu tenho a densidade igual a massa dividida pelo volume.
Está aí, então, a necessidade do aluno para compreender este conceito da química ter assimilado o D5, ou seja, calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. E na sequência, já que entramos no universo da química, um abraço aos meus professores de química de todo o Paraná, nós temos aí a contribuição de Avogadro, lá no descritor 9, que traz para nós a habilidade de resolver problemas envolvendo equações do primeiro ou do segundo grau. Esta contribuição de Avogadro, conhecido aí como a equação geral dos gases, é um bom exemplo para nós de uma equação de primeiro grau. O mesmo D9 pode ser também exemplificado lá na física novamente com o gráfico do movimento, a função horária da velocidade do MUV, que fica explícita aí uma equação de primeiro grau. Pulando então para o D15, nós temos a habilidade de resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida. E o exemplo que o livro de geografia nos traz é de um gráfico no qual nós temos o metro como unidade de medida de altitude e graus Celsius como unidade de medida de temperatura. E bem rapidinho, já no livro de biologia, um outro exemplo deste mesmo descritor, no qual o texto já apresenta para nós unidades de medidas diferentes, onde destacam-se ali gramas, miligramas e microgramas. E na continuidade, bem rapidinho, nós vamos para o D17, que consiste em resolver problemas envolvendo cálculo de áreas de figuras planas. Nesse descritor, nós temos lá o exemplo da sua aplicabilidade no livro de física, para exatamente chegar ao cálculo da força, o valor do impulso. E logo na sequência, para não perdermos mais tempo, o D24 traz para nós a habilidade de identificar a representação gráfica que modela uma situação descrita em um texto. E no exemplo que nós temos aí também retirado do livro de física, todo um texto que traz para nós uma situação e esta situação está sendo representada pelo desenho, ou seja, pela parte gráfica do menino ali na escada rolante, do menino e do homem na escada rolante. E novamente a física, aí, ciência irmã da matemática, traz para nós o exemplo do descritor 25, ou seja, identificar a representação algébrica de uma função do primeiro grau a partir dos dados de uma tabela, que é o que nós temos aí no recorte trazido. Nós temos uma tabela que vai gerar para nós, com os seus dados, a representação algébrica ou mesmo gráfica de uma função do primeiro grau. Muito próximo do descritor anterior, o D26 traz para nós a habilidade de identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função do primeiro grau, conhecendo alguns de seus elementos. E na física, isso fica muito evidente, como no exemplo que nós recortamos aí, da função horária das posições do movimento uniformemente variado. E na continuidade, para não perdermos mais tempo, porque eu sei que você, meu amigo professor, minha amiga professora, não tem tempo de sobra para ficar sentado me assistindo. Nós vamos direto para o D36, que traz para nós a habilidade de identificar a localização ou movimentação de objetos ou pessoas em mapas, croquis e outras representações gráficas. E aí o exemplo que nós trazemos volta para o livro de história. O livro de história do ensino médio é repleto de imagens que mostram para nós o deslocamento de pessoas, rotas de comércio, rotas de navegação, tanto no livro de história do ensino médio quanto do ensino fundamental. Eu também não poderia deixar de trazer nesse descritor um exemplo lá do livro de física, no qual nós temos o deslocamento de uma pessoa numa linha numérica conforme o tempo. E para continuar o passeio pelas disciplinas, voltamos para o livro didático de biologia, no qual nós temos o descritor 37, que traz para nós a habilidade de resolver problemas que envolvam a localização de pontos no plano cartesiano, lembrando que estes exemplos que aparecem aí, no qual eu tenho pH e velocidade de reação e concentração de substrato, e continuando pelo D37, passeando lá pela química, nós temos aí um exercício no qual os dados são apresentados num plano cartesiano, finalizando então o descritor de número 37.
O descritor 40 traz para nós a habilidade de reconhecer o círculo ou a circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Vale lembrar que os elementos da circunferência, conforme o exemplo aí retirado do livro de física, é essencial para a solução deste problema de física apresentado no recorte trazido para nós. E rapidinho na sequência, sem demorar muito, nós temos o D41, que traz para nós a habilidade de relacionar figuras tridimensionais à sua planificação ou vistas por meio de suas propriedades e vice-versa. Lembrando que dentro desta habilidade aí o livro de Química traz para nós o cálculo do volume exemplificado com estas figuras tridimensionais. E o D43 traz para nós a habilidade de reconhecer o seno, o cosseno e a tangente como razões entre os lados de um triângulo retângulo. E nada melhor para exemplificar este descritor do que um exemplo retirado aí do livro de física, onde nós temos aí para o cálculo do ΔS toda uma fórmula envolvendo tangente, envolvendo esses conceitos tão valiosos aí do descritor 43. E ainda na disciplina de física, nós vamos encontrar um ótimo exemplo de aplicabilidade do descritor 46, que traz para nós a habilidade de resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo. Novamente aí a trigonometria sendo essencial para o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de física. E voltando lá para a geografia, é onde nós vamos exemplificar o descritor de número 51. O descritor de número 51 que traz para nós a habilidade de resolver problemas que envolvam porcentagem. E é de lá que nós trazemos o exemplo, no qual nós temos ali a organização e regionalização de um mundo desigual. E logo na sequência, o D53 traz para nós a habilidade de identificar informações apresentadas em tabelas ou diferentes tipos de gráfico. E no exemplo retirado aí do livro didático, nós temos um gráfico, já que nós falamos muito em tabelas, que traz para nós o valor aproximado de pH e a classificação destas substâncias em ácido, neutro ou básico. E ainda o D54 traz para nós a habilidade que é facilmente aplicada no ensino-aprendizagem da disciplina de geografia. Percebamos aí que os climogramas se enquadram na habilidade descrita no descritor 54. E assim nós encerramos esta nossa reflexão acerca da aplicação interdisciplinar dos descritores da disciplina de matemática. Espero que a minha reflexão possa te ajudar no seu trabalho, com os seus estudantes, com os seus pares, colegas docentes, para que juntos nós possamos melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. E por fim, vale a pena lembrar, mais uma vez, que na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar o link no qual eu disponibilizo estes exemplos e muitos outros mais. Porque, para não deixar o vídeo muito extenso, eu recortei apenas alguns exemplos. Vá lá, confira e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante para mim.